Olá, pelos comentários que eu publiquei na imagem anterior, a gente já vê que estamos falando de uma faculdade extremamente conceituada e super importante aqui em Vitória, né? Para o Espírito Santo de uma forma em geral e até para o Brasil. Estamos falando da Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, EMESCAM, né? Uma faculdade que tem os cursos de farmácia, fisioterapia, serviço social, medicina e enfermagem e que atrai muito a atenção dos meninos que estão em busca aí de uma faculdade. As características dessa prova, o órgão que a produz, né, é um vestibular que passou por algumas mudanças, né? Agora neste semestre adotou o Enem pela questão da pandemia, mas nós vamos apostar no modelo que eles haviam aplicado para o vestibular do início deste ano, né, de 2020/1. E essa aula está cheia de orientações relacionadas a este texto. Vamos voltar àquela sombra do parágrafo de conclusão, que não é por intervenção como a do Enem. Então se liga nessa aula que a gente está cheio de dicas aqui desse vestibular especificamente. Primeiramente, nós precisamos falar da avaliação, de como é avaliada, como somos avaliados nessa prova de redação. Eu queria começar com as características aí da prova, O concurso é estruturado em duas etapas, Nós temos a primeira fase, que é uma prova objetiva, de múltipla escolha, quando coloca de caráter classificatório, porque nem todos farão, portanto, a dissertativa e a redação, E a segunda fase, que é também de caráter classificatório, claro, mas também eliminatório, porque nem todos que vão para a segunda fase conseguirão essa vaga, não é? Bom, a prova de redação exige-se que pelo menos haja 15 linhas, mas o máximo de linhas 30. Depois eu vou mostrar para vocês o print da folha de redação e são 30 linhas mesmo. Então, com o título que você vai fazer, você tem 29 linhas. Ok? A distribuição de pontos, que daqui a pouco a gente vai ver, somam 30 pontos, que a gente pode fazer. E essa prova, ela é elaborada não pela própria MESCAM. Esse vestibular sofreu aí uma polêmica nos últimos anos, era a própria MESCAM que fazia essa prova e houve uma suspeita de prova vazada. Eu não sei muito bem dizer a vocês em que pé que está isso, na justiça, mas eu posso dizer que foi uma grande polêmica e uma pena, porque sempre foi um vestibular muito organizado e, como eu disse, é uma faculdade muito tradicional, Então, contratou-se nessa banca externa tanto para elaborar a prova quanto para avaliar, para corrigir essa prova. Essa banca é a Fundep é a Fundação de Desenvolvimento em Pesquisa, fica lá em Minas Gerais, e é uma instituição bem mais antiga, mas que a partir da década de 90 começou a trabalhar com a gestão de projetos e isso também inclui a organização de concursos públicos. Então é uma banca que não faz prova apenas para MESCAM, faz prova para prefeituras e para outros órgãos, ok? Dando uma pesquisada aqui nos sites especializados em concurso, todos eles são muito unânimes em dizer que a Fundep não é o bicho-papão dos concurseiros, não é? Mas nós, sempre tão ligados, no modelo Enem, naqueles itens, que o Enem cobra da gente, a gente se sente um pouquinho... A gente precisa entender essas diferenças. Então, o grau de complexidade não é alto, ele é moderado, mas aí você está falando do lugar de concurseiro, que passa por diversas bancas aí, elaboradoras do concurso. Isso que você precisa entender.
Aqui nós não temos questões muito difíceis, mas você também está no ano em que você usa muito o Enem para se preparar. Então, acho que vale a pena conseguir essa prova, né, resolver esses exercícios, né, para pegar esse jeitinho da banca. E na redação eu vou falar aqui com vocês algumas características, ok? Desse concurso. Os critérios para avaliação da redação estão aí, ó. Né? São 2, 4, 5 critérios, e o primeiro já é com relação a aspectos gramaticais. Então, nota que é uma banca muito gramatiqueira, né? Vamos dizer assim. Você tem o primeiro critério valendo 8 pontos, quer dizer, muito ponto, de 30, né? Quase um terço. Vai para pontuação, ortografia e apresentação do texto. Então, lembrar desse recuo de parágrafo, das margens, tanto à direita quanto à esquerda, né? A direita costuma ser mais problemática, né? Tem menino que para onde a última palavra cabe na linha, a gente tem que ir até a margem. Lembra desse hífen, sempre na metade da altura da letra, à frente da letra e na metade da altura dela. Isso é importante. Né, isso tudo, 8 pontos, eles descontam meio ponto por cada erro. Então, de início, eu já direi o seguinte: ponto-chave para fazer essa prova, aspecto gramatical. Né, reduza bastante o número de desvios, preste muita atenção, né, em palavras com S, com Z, mas nota que essa preparação, o Enem está te dando, né? Quando você produz lá para nós no Enem, você também está preocupado com a competência 1. Só que nessa banca, os holofotes estão aí para essa questão gramatical, então não pode errar, tá bom? O que eles chamam de morfossintaxe, que vale também 8 pontos, né? A construção das frases, né? É não deixar a frase incompleta, frase sem sujeito, essas coisas todas. Eu queria dar uma dica da expressão trata-se de, que eu tenho visto muito nos textos de vocês. Se eu digo assim, por exemplo, né? Sei lá, Joelson gastou R$2.000, ponto. Trata-se de um investimento que ele espera recuperar em 2 anos, digamos. Quando eu coloquei o trata-se de um investimento, eu botei um ponto antes. O trata-se, então, não pode ter sujeito claro. Eu não posso dizer, Joelson, trata-se de um professor de português. Isso não pode acontecer. Eu teria que dizer alguma coisa sobre Joelson e depois, ponto. Trata-se de um professor de português. Ou seja, o sujeito não pode ser claro, ok? Você está numa estrutura de indeterminação do sujeito. Valendo 4 pontos, a seleção vocabular, né? Situação linguística, quer dizer, né? Tudo formal, né? Tirar as marcas de oralidade. Nota que essas 3 coisas aí encontram lá na competência 1 do Enem, né? Aqui você tem 8, 16, 20 pontos. 20 pontos dos 30 aí é linguagem, ok? Sem erros, sem desvios e sem marcas de oralidade. Com relação às marcas de oralidade, eu vou ressaltar o fazendo com o que eu vejo muito nos textos de vocês. Tira isso do texto, promove, produz, fomenta, né? É mais formal. E eu também queria chamar atenção para a estrutura tal coisa acaba levando a... Não, tira esse acaba, que esse acaba é muito informal, tá bom? Outro critério, valendo 5 pontos, é coesão e coerência. Então, você vê, né? Enquanto na FUVEST, coesão e coerência valem 1/3 da prova, né? Aqui você tem 1/6 da prova apenas valendo coesão e coerência. Mas, de qualquer forma, tudo tem que estar conectado, é claro, os conectivos e tudo que você faz por Enem vale muito para cá, tá bom? E também, apesar de valer 5 pontos, os erros valem muito, 1 ponto de cada erro. Compreensão e conhecimento do conteúdo proposto, aqui está ligado mesmo a 2 aspectos. Um, relacionados às propriedades da dissertação, o gênero, né? E você não erra mais isso, você já treinou bastante no Enem, né? Introdução, desenvolvimento, conclusão, tudo em terceira pessoa, nenhuma marca de primeira pessoa, sequer do plural, estamos, fazemos, né? Sempre tirar essa primeira pessoa. E além disso, você tem que apresentar conteúdo. Então, os argumentos que você usa, né, tudo isso
vai contribuir para que você faça esses 30 pontos aí. Eu vou ficar na torcida por você. Aqui eu trago o print da folha de redação. É claro que essa folha de redação ela está no caderno de provas, portanto, ela é rascunho, né? A folha que você entrega ela vem à parte. Mas eu queria mostrar aí como você tem as 30 linhas exatas. E aqui do lado, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Aqui do lado, ó, vem algo para o Fundep usar, né? Então, linha a linha, eles vão marcando erros, vão marcando desvios para depois facilitar a pontuação, ok? É assim que as bancas de redação mais tradicionais trabalham. Por quê? Por uma razão óbvia. Elas trabalham com erro e descontam erro. No Enem a gente olha a competência, né? Então, quanto que você domina, né, o quanto você sabe fazer em relação à competência, à coerência, por exemplo, né, em relação à coesão, em relação à proposta de intervenção. Aqui não. Aqui eu vou descontando erros. Então, é um vestibular para não se errar. Esta é a verdade. Preparei aqui também para vocês algo sobre os aspectos estruturais. Nós já fizemos uma aula FUVEST em que eu falei muito, né, sobre como estruturar essa dissertação que não termina com proposta de intervenção, né, como lá no Enem. De qualquer forma, vamos dar uma passada rápida, tá? Mas dúvidas maiores, vocês têm à disposição essa aula, é a aula da semana passada, e a gente sabe que a gente vai fazer uma introdução, desenvolvimento e conclusão. Vai começar pelo título. Tudo que eu falei para a FUVEST vale para cá, então eu vou falar muito rápido, né? Eu posso fazer um título mais criativo, né? E aí eu uso metáforas inspiradas, né, lá no repertório que eu vou usar, né? Então, repetindo isso daqui mesmo, tá? Se lá no texto, por exemplo, eu usei um conceito, sei lá, carnavalização de Bakhtin, eu posso trabalhar aqui o título, né, carnavalização bakhtiniana. Se eu abro com cortiço, olha o Jeca Tatu aí, que passa a ser um repertório muito legal para você levar para a MScan, e o cortiço também, porque pode vir um tema ligado à saúde, né? E o Jeca Tatu, ele foi utilizado, é um personagem, né, que foi utilizado inclusive como propaganda do governo, né, para combater o amarelão. Usaram o Jeca Tatu, que é um personagem do Monteiro Lobato, ok? É um personagem de Monteiro Lobato. Esse personagem ele é muito famoso, ele é a caricatura aí do caipira, né? Bem caricatural, tá? Esse personagem. Monteiro Lobato foi muito criticado, né, por essas caricaturas aí que ele traz, né? A leitura dele de sociedade né, vem com essas caricaturas, mas deixando essas críticas de lado, o personagem serve como ponto de partida de uma ilustração, né, de um povo que é acometido por doenças e muitas vezes por falta de estruturas básicas mesmo, tá bom? Então, se você usa o Jeca Tatu lá para abrir o seu texto, o título pode ser Os Jecas Tatus Urbanos, sabe? São títulos um pouco mais criativos, né? A ironia aí eu não sugeriria, ok? Vou passar rápido. Os trocadilhos sempre acho perigosos, então daqui eu ficaria com as metáforas, tá? Baseado num repertório. Ou então, um título mais objetivo. E eu tenho sugerido a vocês usar essa estrutura, ó. A necessária universalização das riquezas. Essa estrutura, por ter a necessária, a utópica universalização das riquezas, a legalizada exploração, acaba deixando esse adjetivo aqui que compõe essa estrutura sempre de determinante, um artigo definido, um adjetivo que demonstra a sua opinião, por isso já tem a sua tese aqui, né? Aquilo que você vai defender. E aqui você traz o tema, ó. Fica fácil, né, de manter essa estrutura, é a minha sugestão, tá? Esse título com essa estrutura, determinante, que é o artigo definido, um adjetivo que demonstra a sua opinião e depois o tema, ok? Do que está se falando. Por exemplo, se o tema fosse SUS, né, é para preservar ou não, ou esse modelo é um modelo ruim, falido, né? Você poderia
abrir, né, esse título, né, a necessária conservação do Sistema Único de Saúde. Olha como fica fácil e demonstra o seu posicionamento, tá bom? É minha grande sugestão de título. Depois, nós vamos para a introdução. Na introdução, vocês vão manter aquilo que vocês fazem para o Enem, sem grandes mudanças. Um ponto de partida. Articula para apresentar o tema e depois faz a tese. Vamos com calma. Como ponto de partida, minha grande sugestão é o Charles Rosenberg, que vocês, né, já têm contato, já experimentaram em outros temas. Como é bem provável que venha um tema ligado à saúde, você pode ter o Charles Rosenberg. Fica assim a introdução, né? Charles Rosenberg, historiador da medicina, professor em Harvard, afirma que toda doença é um fenômeno biocultural, manifesta-se no organismo, mas toda doença é fruto, né, do contexto social. Isso é muito legal porque te dá margem para você ir trabalhando esse contexto. Né? Então, se você, por exemplo, se cai alguma coisa sobre o Covid, né? Por que o Brasil é um dos países líderes aí, né, em pessoas infectadas? Ou seja, nós temos todo um contexto político, social, cultural, né, que influencia isso. Então, você tem condições de trabalhar essas questões contextuais, o que vai ficar ótimo no seu texto. A articulação e apresentação do tema, né? E você chega ao tema e está muito treinado do Enem. E a tese, você pode manter aquela tese. A partir disso, vai ser necessário analisar as causas determinantes, né, desse problema, ok? E ponto. Não precisa nem botar a fim de resolvê-lo, porque você não precisa trabalhar com proposta de intervenção. Agora, vamos para o desenvolvimento. O desenvolvimento, a minha grande sugestão é que você use exatamente o que você usa no Enem. Né? Você já treinou esse parágrafo de desenvolvimento. Né? Então, a minha sugestão é que você mantenha. Ok? Faz do jeito que você está fazendo no Enem. Vai ficar muito bom. 2 parágrafos, tá? De desenvolvimento. Com relação à conclusão, eu estou retomando aqui um exemplo que eu usei lá na aula da FUVEST, porque eu acho que aqui eu tenho uma estruturação muito legal para fechar esse texto. Abre sempre com esse portanto ou com pois. A minha sugestão até é de inverter aqui um pouquinho, trazer isso para o meio da estrutura. É evidente, vírgula, portanto, vírgula, ou é evidente, vírgula, pois, vírgula. O quanto, e aí você retoma um pouquinho um dos argumentos que você usou. Aqui, no caso, usou Foucault. O quanto o discurso, como cita Foucault, é fundamental para direcionar por meio de ordens e minuciosidades o comportamento de uma sociedade. Aqui ela retomou o argumento. Se você tivesse usado, por exemplo, se você tivesse usado no segundo parágrafo, vamos pensar aqui num argumento que vocês têm muito usado, Bauman, por exemplo, ficaria, portanto, é evidente, pois, o quanto a sociedade tem se fragmentado em termos de comunidade, de vida comunitária, conforme atesta Bauman, ponto. Aí você botou ponto, nota que você falou da ideia geral de Bauman, então, no caso do excesso do uso de celular, olha isso, né? Enfoca-se, né, que as pessoas têm se voltado a um aparelho, né, deixando de lado os relacionamentos da vida real. Então, você primeiro traz o pensamento dele e depois você aplica. Gente, eu estou falando do parágrafo de conclusão. Você já explicou esse conceito do Bauman lá em cima, você já amarrou tudo. Aqui é para fechar a ideia do texto, ok? Minha sugestão, então. Primeiro período, retoma um argumento. Segundo período, aplica isso no tema, de acordo com o que você fez em cima, tá? Você vai repetir, mas agora com essa estruturação vai ficar diferente. E aí você fecha com aquela frase bonitinha assim, né? Aqui ele fez assim, sendo cada
loja, né, porque o tema aqui falava de consumo, né, uma casinha de um cortiço consumista gigante, aí voltou lá para o ponto de partida, ó. As pessoas circulam incansavelmente pelo espaço do shopping e se massificam como tal, não sendo possível distinguir seus próprios rostos. Se quiserem treinar esse parágrafo de conclusão, faça o parágrafo de conclusão, me envia, tá bom? Eu estou à disposição de vocês no e-mail. Outro aspecto que eu preciso trabalhar com vocês é a questão do discurso. Lá na FUVEST eu fui muito taxativo, né? É um vestibular muito crítico. Aqui não. Aqui é um vestibular tradicional. Né? Quando a gente vai para os temas, então não precisa tanto daquela criticidade tanta que eu pedi lá na FUVEST. No ano passado, a prova cobrou isso aqui, ó. Esta é a prova do ano passado. Eles deram um texto, ó, e o texto falava exatamente, olha, sobre um comportamento médico hoje. Então está ligado à postura dos médicos e no momento da prescrição dos medicamentos, muitos antibióticos estavam sendo prescritos, de modo equivocado. Então, é um erro médico, ok? Mas e isso foi cobrado, olha, eu consigo visualizar que é um tema que está cobrando erro médico, mas de um modo muito mais fechado aqui, sabe? E aí pediu o seguinte: com base na leitura desse texto motivador, redige um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa, argumentando favoravelmente, já te deu o posicionamento, ó, aos cuidados na prescrição de medicamentos em geral e especificamente os antibióticos. Em seu texto, apresente as possíveis consequências das prescrições inadequadas. Você poderia fazer isso nos fins dos parágrafos centrais ou deixar o terceiro parágrafo para apresentar essas consequências, te levando a um conectivo no início do terceiro parágrafo, né? Por conseguinte, tá bom? Consequentemente. E ele quer isso de forma coerente e coesa, né? Você precisa apresentar argumentos para defender, relacionar, né, argumentos para defender seu ponto de vista. Não acho uma prova difícil, eu acho que você poderia trabalhar com a questão da formação, eu acho que você poderia trabalhar a questão publicitária, né, os apelos todos publicitários, o lobby, né, que vai produzindo. Por isso, olha o Charles Rosenberg aí, né? Nós estamos num momento em que as indústrias produtoras de remédio, elas estimulam muito o uso, e isso pode produzir um profissional. Não estou dizendo que todos, e você precisaria modalizar isso, tá? Lembra, todo respeito ao profissional de saúde, mas você pode fazer essa crítica, né, que muitas prescrições elas acabam acontecendo dentro desse contexto né, de forte ação de marketing, né, de lobby dessas empresas, e que isso vai padronizando às vezes até a consulta médica. E é claro que um sujeito submetido a antibióticos de que ele não precisava, vocês sabem mais do que eu as consequências que isso traz. Eu adorei o tema, tá? Então, o que a gente pode dizer sobre linha discursiva, né? É uma linha discursiva institucional, a defesa da medicina a todo custo, sabe? Da boa medicina. Talvez trazer aqui a ideia de Hipócrates como sendo o pensador grego, como sendo um patrono da medicina, e trazer de repente uma citação dele, pessoal, é uma ótima para você organizar aí pontos de partida mais generalizados. Se cai algo da medicina, abrir com né, uma figura dessa tão representativa, né, da boa medicina, eu acho que seria maravilhoso. Eu ajudo vocês a elaborar caso vocês queiram. Medicina humanizada, né? Sempre defender essa medicina não apenas técnica, não apenas instrumental, mas uma medicina também que olha para esse paciente, né? E que se preocupa com a qualidade de vida. Eu acho que qualidade de vida
é hoje um conceito muito avançado e muito legal lá da medicina. Sempre, é claro, respeitando os direitos humanos. Mas eu não vejo um vestibular crítico como o da FUVEST, que vai analisar discursos e tal. Mas eu vejo um vestibular que vai defender a medicina de modo muito institucional. A medicina é uma instituição, né? Quando a gente pensa, né, que essa prática profissional, né, ela vem, né, desde os gregos e como que, né, e a saúde é um direito universal, né? Então são profissionais todos, né, de saúde são profissionais muito importantes, né, na nossa sociedade. Agora eu queria trazer aqui algumas sugestões de tema, né? Só mesmo para conduzir vocês nos estudos do que vocês precisam ler. Eu dividi em 3 eixos. O primeiro eixo que eu queria trabalhar é a medicina como campo de trabalho, né? A gente sabe que o profissional de medicina, e 2020 escancarou isso, né? Está muito exposto, está muito vulnerável. De que modo que eu posso transformar esse trabalho em algo de menor risco, uma prática de risco menor, né? Lança um olhar aí para a estrutura dos hospitais, né? Lança um olhar para o... né? Porque nós não podemos deixar de ter médicos, né? Mas como que eles têm sido expostos, né? Talvez esse seja o tema deste ano, tá? Com relação à Covid, vale a pena dar uma lidinha sobre isso. Eu também queria ressaltar que é uma profissão que também está sofrendo, assim como Charles Rosenberg diz, está sofrendo também as alterações, as mudanças, né, do avanço tecnológico. Quem são os profissionais do futuro? Quem são os médicos do futuro? Dizem que que qualquer diagnóstico meu vai sair aqui na minha casa, né? Que os tratamentos, boa parte dos tratamentos ocorrerão até online, e que com a popularização, claro, de exames, né, e tudo mais, isso tudo vai exigir uma nova legislação, é claro, mas eu também queria lembrar da robótica, né, e que as cirurgias serão feitas por robôs e tal, então nós precisamos de profissionais no futuro que dominem esse processo, né, ok? Pensar um pouquinho sobre isso, que pode vir um tema, né, ligado a isso, de repente. No eixo 2, eu queria trazer os modelos de medicina. Eu amo isso aqui, inclusive para o Enem, né? E o ano passado, a prova do ano passado, estava um pouco nesse eixo, quando você podia escrever um parágrafo para criticar esse modelo de medicina muito submetido ao mercado, né? As influências todas das empresas produtoras de remédio, por exemplo, né? As influências todas, né, da gestão dos hospitais, às vezes com uma gestão com muita austeridade, né? Cortam-se gastos, negam-se exames fundamentais para o paciente e o médico. Assim como todos os outros profissionais de saúde, o fisioterapeuta também, né? Todos os profissionais, eles vão então, às vezes, negando, né, exames, e isso tem um impacto muito grande, né, na vida dos pacientes. Então, aqui eu estou falando tanto de um modelo submetido ao mercado que leva gestões, às vezes, que não consideram, né, a saúde do paciente, como, né, de austeridade mesmo, como eu também estou falando do mercado de remédio, né, do mercado capitalista, né. Também queria falar um pouquinho dessas vulnerabilidades aí sociais, né, como que a medicina tem considerado essas vulnerabilidades, né. A medicina não, a área da saúde, né, tem virado um serviço para quem pode pagar, né? De que modo que a gente pode discutir um modelo de medicina, né, que leve em consideração um país em que, ao mesmo tempo, tem pessoas riquíssimas ou não tão ricas, mas que conseguem pagar pelo serviço de saúde, e temos grande parte da população à mercê, sabe, de receitas caseiras e sem um mínimo tratamento profissional. Nesse sentido, cabe o SUS, cabe discutir um pouquinho esse nosso Sistema Único de Saúde. Eu acho que o Covid demonstrou que nós precisamos de um SUS forte,
né? Os países que não têm isso sofreram muito mais, sobretudo as pessoas mais pobres. É bonito saber que o Brasil tem uma lei que garante a saúde para todo mundo e temos um sistema único, né? Quer dizer, para todos, né? No entanto, a gente também sabe das limitações do SUS e pensar um pouquinho como essas limitações poderiam ser reduzidas, eu acho que é um desafio bem legal para quem vai fazer uma prova, né, de uma faculdade tão tradicional na área de saúde, beleza? Lembrar também, né, desse modelo de medicina curativa, né, porque a medicina curativa, ela evita, né? Ela trabalha na prevenção, ela trabalha nas mudanças culturais aí, né? As pessoas precisam fumar menos, as pessoas precisam se exercitar mais, elas precisam cuidar da alimentação, elas precisam cuidar da postura, elas precisam perder hábitos nocivos à saúde. Isso tudo vai ter um impacto muito grande no sistema de saúde depois. E por fim, para aqueles temas, se não vier um tema ligado à área médica, aí, gente, tudo que nós vimos para o Enem tem validade, tudo, né? Todos os temas que nós vimos. Inclusive o tema do saneamento básico, né, que é maravilhoso e que cruza, de uma certa forma, o eixo também da saúde, mas os temas polêmicos como o armamento, né? Toda banca hoje, quando senta para escrever um texto, se liga muito nesses temas atuais, né? E a questão da arma está sendo muito discutida no Brasil. O ensino domiciliar, né, que voltou a ser discutido exatamente por conta, né, da quarentena e esse tempo em que as crianças não foram à escola, né, acho que mostrou né, como que a família pode participar, mas também as dificuldades da família de fazer a gestão desse ensino, né? O ensino à distância, eu acho que o Covid também, né, elevou a discussão sobre o ensino à distância, e a cultura empreendedora, que é um tema que eu amo e que eu acho que é muito necessário neste momento, né? Nós estamos no estágio do capitalismo em que as pessoas precisam se virar mais, no entanto, isso não pode beneficiar apenas as pessoas que têm capacidade de investimento e as outras que não têm, às vezes, nem conhecimento, né, de empresa, de funcionamento empresarial. Então eu gosto de tratar essa cultura empreendedora como um capital cultural, e quando o empreendimento vira apenas, a cultura empreendedora vira uma política de desenvolvimento econômico, a gente precisa entender que tem muita gente que não está preparado para isso, e a gente precisa da preparação. Se optarmos por isso, precisamos da preparação, ou então estaremos com um grupo privilegiado que sabe investir dinheiro, que domina a linguagem, né, empreendedora, dos empreendimentos, as linguagens corporativas, né, as linguagens institucionais, que conhece técnicas, né, institucionais, e toda uma população vai ficar à mercê de quê? Né, de minúsculos negócios que não, às vezes não conseguem nem, né, uma vida digna, não sei. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: o cara tá lá sem formação nenhuma e ele vai catar papel, vai catar papelão. Beleza, ele tá tentando resolver um problema urgente dele lá. Mas agora, isso não pode ser uma política, né, gente? Né? Essa pessoa precisa de ser instruída, ela precisa de ser apoiada e ela precisa, é claro, ter uma qualidade de vida melhor. A qualidade de vida não pode ser uma exclusividade de apenas quem domina, né, quem está pronto para essa cultura empreendedora que hoje está sendo tão propagada, e eu acho que funciona mesmo para um monte de gente, mas não funciona para todos. Então a gente precisa pensar nisso. Galera, são apenas sugestões de tema, né? A gente não sabe o que virá, mas eu acho que se você começar a preparação para esse vestibular focando nesses pontos que eu trouxe, eu acho que você tem tudo para se dar muito bem, ok? E quero receber depois a notícia, a comemoração, de um momento de comemoração, né? De uma aprovação nessa faculdade que é maravilhosa, tão tradicional e que já ajudou a formar tantos profissionais de serviço social, fisioterapia, né, para
nossa cidade e para o nosso estado e também para o nosso país. Um abraço, galera. Bons estudos.